Muito bem, muito bem. Na semana passada, no último encontro nosso, estudando e meditando aqui no capítulo 2, Paulo chega aqui a tecer, no finalzinho do capítulo 2, faz duas diferenças. E ele faz uma diferença entre homem natural e homem espiritual. Logo de cara, ele vai dizer que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural acha que as coisas de Deus são loucura. Não entendem, não têm discernimento, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, quem é o homem natural? Olha, o homem natural é todo aquele ser humano. De certa forma, todos nós nascemos homens naturais, pessoas, seres. Gente, veio, nasceu. Ainda não conhecia e não conhece a Jesus, não tem a presença do seu Espírito Santo, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e porque não entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia chama isso de homem natural. Então, uma pessoa que não entregou sua vida para Jesus, ele é um homem natural. Está muito claro, certo? Ok. E não consegue entender as coisas de Deus. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Não tem, então não consegue. Tem coisas que só se discerne espiritualmente, a partir do Espírito Santo. Ora, e quem é o homem espiritual? Então, o homem espiritual que Paulo vai falar é aquele que teve a experiência maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo, descobriu o quanto é amado por Deus, descobriu que há um Deus pessoal que nos ama e se rendeu a Ele, e como confissão e como declaração, a palavra do Senhor diz que veio o Espírito Santo e selou, ele é o penhor da nossa herança, então ele veio e marcou, de tal maneira que agora não sou eu, não é apenas um homem natural, não. Agora somos templo, tabernáculo do Espírito Santo. Então somos espirituais. Uau! E aí há umas promessas maravilhosas. Versículo 15 do capítulo 2 diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, ele tanto tem a experiência de ser natural, como ele tem a experiência de ter sido promovido na comunhão com Deus. Então ele passa a ser também ser espiritual. E graças a essa presença dadivosa do Espírito, a gente conhece, versículo 16, a mente do Senhor. Né? Nós conhecemos, nós temos a mente de Cristo. Não que a gente já consegue pensar como Cristo é, mas o fato de nós termos em nós a presença do Espírito Santo, que perscruta, que sabe, que conhece aquilo que o Senhor Jesus quer, aquilo que o Senhor Jesus sente, aquilo que Jesus pensa, a sua vontade boa, perfeita, e essa dádiva está em nós, pelo seu Espírito Santo. Então nós temos a mente, nós temos como caminhar e crescer e desenvolver na presença do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Então nós temos o homem natural e nós temos o homem espiritual. Só que aqui no capítulo 3, nos primeiros versículos, Paulo vai acrescentar um terceiro elemento. E esse terceiro elemento, esse terceiro homem, vamos repetir? Homem natural, homem espiritual. São completamente diferentes e são completamente iguais. São homens, porém um é dirigido por aquilo que é de naturalidade e o outro por aquilo que é do espírito espiritual. Porém, no capítulo 3, versículo 1, Paulo diz o seguinte, olha só, olha comigo, lê comigo aqui. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Opa! Paulo coloca um terceiro elemento, como se eu tenho aqui, eu sou homem natural e de repente entreguei a minha vida para Jesus, e pá, eu vou lá para os píncaros da glória, né? Eu saio daquilo que é terreno e eu agora sou ligado ao Pai, eu tenho entrada lá no céu, Ele me justificou, Ele me santificou, Ele me transformou, que coisa preciosa! Eu saio dos padrões dessa terra, dessa natureza terrena, e eu passo agora para os padrões e para a natureza espiritual. Que coisa espetacular! Porém, quando Paulo fala aqui que os crentes que agora são espirituais, mas eles estão vivendo num padrão mundano, num padrão carnal. Então, onde você tem, então, o terceiro homem, você tem o homem natural, que não tem Jesus, você tem o homem espiritual, aquele que tem Jesus e vive debaixo da sua poderosa mão e está aprendendo com Jesus e está crescendo. E aí você tem um cara que tem Jesus, porém é criancinha, é birrento, é carnal. Então, carnal aqui não é no sentido de homem natural. É no sentido de um homem que deveria ser espiritual, mas está vivendo num padrão de carnalidade. Num padrão da naturalidade. Sem Deus. Olha lá, Paulo está dizendo, olha, eu queria que vocês fossem espirituais. E o ser espiritual é diferente de ser criança. Paulo, ao usar a expressão criança aqui, é diferente do que Jesus está dizendo lá nos evangelhos. Quando Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Paulo está tratando de criança aqui no sentido de é preciso crescer. Você entrega a sua vida para Jesus, você nasce de novo. Você nasceu de novo, bebezinho. Então, ok, mas você não é para ser bebezinho a vida inteira. Você tem que crescer. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Paulo, lá no finalzinho de Corinto, nós vamos chegar lá depois, ele vai dizer, olha, quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança, agia como criança e tal. Quando eu cresci, eu deixei as coisas próprias de criança. Eu agora, E uma das coisas que eram próprias de criança, e aí Paulo está ligando agora, é para dizer, olha, vocês são carnais. O que é uma criança? A criancinha fica recebendo leitinho. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Então, quando ele fala de criancinha aqui, ele fala de criancinha mesmo, de colo, não é? Porque ainda não podeis suportar. Tem gente que é crente, Paulo não está dizendo que não é crente. Mas é aquele crentinho que sempre está no leitinho. Leitinho. Não pode ser um alimento mais sólido. Não pode ser algo mais denso. Não, ele fica só apenas nas primeiras coisas. Ah, Deus me ama. É verdade, Deus te ama. Oh, que coisa boa. Filhinhos, vossos pecados foram perdoados. Filhinhos, olha, nós temos um papai no céu. Você era pecador, você ia para o inferno, mas agora você vai para Jesus. Você agora, ai que legal, ele te abençoa, ele cuida de você. Tá bom, meu filho. Tá bom, mas qual é a tua parte nesse ministério? É só para você ficar sendo o tempo todo paparicado e cuidado? Tem gente que tem um relacionamento impressionante com a igreja, né? Aí vai na igreja, ninguém me cumprimentou, ninguém me deu, passou talquinho em mim, ninguém trocou a minha fraldinha, ninguém me deu pirulito, ninguém me deu balinha. Falaram duro hoje, eu não gostei daquele irmãozinho, não. Aquele irmãozinho é ruim, aquela irmãzinha é chata. Então, tem gente que está vivendo a vida cristã na
igreja cheia de dengo, cheia de coisinha, cheia de mimimi. Aí vai para a igreja, qualquer coisa que acontece é motivo para o cara se afastar da igreja, se afastar de Jesus. Aí eu pedi um negócio para Papai do Céu, para Deus, eu orei, eu jejuei, eu fiz isso, aquilo, outro. E aí magoei, eu não recebi ainda, eu não vi, Deus não falou nada, só... Criancinha, precisa de leitinho, não aguenta coisa forte, não aguenta palavra de orientação. E Paulo vai chamar essas pessoas que não crescem na igreja. E você sabe que quem não cresce dá trabalho. Quem cresce, trabalha. Se você quer saber quem é que na igreja é criança, é você ver aquelas pessoas que não fazem nada na igreja. Eles vêm para o culto. Eles sentam nos seus banquinhos. Eles participam. Chegam no louvor, eles cantam, levantam a mão, papapá. Aí, quando chega a hora, nós estamos precisando de irmão para assumir isso, precisando de irmão para trabalhar aquilo. Não cresce. Ele vai na igreja para receber. Ele está ali para receber. Assim como criancinha estão ali só para papar. Só para pegar o leitinho. Acorda, varão. Eu era homem natural. Mas Cristo entrou na minha vida, Ele me deu algo que eu não tinha. Eu estava morto, mas Ele me deu vida. E eu não posso, tendo vida, querer viver na apatia da naturalidade. Eu agora sou dele, Ele é meu. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Não há nada de mal você, quando aceitou Jesus, você então tomar leitinho. Você é aquela pessoa que vem para a igreja, todo mundo está abraçando, claro, está se fortalecendo. Ele estuda, o que nós vamos ensinar? São as coisas, doutrinas elementares, profundas, sábias, tremendas, né? Abençoadoras. Eu estou aprendendo. Quanto mais eu aprendo, a pessoa às vezes assim não vem na igreja, a gente vai atrás. Não, filho, não pode deixar de congregar, porque você vai ter que aprender. Alimento espiritual, alimento espiritual. Você precisa se alimentar. Se você não se alimentar espiritualmente, você vai ficar uma criança, entendeu? Uma criancinha. E vai ter muita gente na igreja que é criancinha. Olha, dá tanto trabalho quando você tem uma igreja que só tem criancinha, dá tanto trabalho. Porque não trabalha. Mas quando a pessoa está crescendo, ela já começa, pastor, o que eu posso fazer? Pastor, eu não sei isso, mas eu queria aprender aquilo. O que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? E aí já começa a se envolver, já começa a crescer, e já estuda a palavra, e complica o pastor. Isto é, traz perguntas difíceis para o pastor, porque quer crescer, quer aprender. Quer aprender. Eu me lembro quando eu estava dando meus primeiros passos na fé cristã, eu cheguei para o meu pastor e eu tinha uma inveja santa dele, porque ele sabia onde estavam os textos todos. Ele dizia, tá em tal lugar. E eu peguei, cara, ele sabe tudo onde está isso. E eu não conseguia abrir a Bíblia rápida. Eu sou daquela época que a gente tinha reunião de jovens, tinha torneio para saber quem achava primeiro. Então o cara dizia lá na frente, Malaquias, eu nem sabia que tinha Malaquias na Bíblia. Malaquias 3:10, eu ficava, Malaquias, onde é que está isso? Eu ia de Gênesis, Apocalipse, aí alguém achava. Aí o outro falava assim, Hebreus, e eu, onde é que está Hebreus? Eu não achava. Eu nunca ganhava nada, eu sempre perdia. E eu ficava agoniado com aquilo. Cheguei para o meu pastor e falei, o senhor sabe tudo, onde estão as coisas, eu não sei nada. E ele só disse uma coisa boa para mim, eu falei assim, calma. Ele disse, calma, tenha calma, você vai saber. Continua, desenvolva, cresça, se alimente da palavra, beba o genuíno leite espiritual. Acho que é tão gostoso aquilo que Pedro fala, lá no capítulo, na primeira carta de Pedro, se não me falha a memória, capítulo 2, olha lá, capítulo 2 da primeira carta de Pedro, diz assim, versículo 2, capítulo 2, versículo 2,
Diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você vive pela fé que recebeu, pela revelação, pelo mistério que foi revelado a você, e você diz: oh, ele é meu, eu sou dele, ele me perdoou. Ok, e agora, o que eu quero? Leite genuíno, isto é, palavra de Deus genuína, né? Não fica perdendo tempo com besterol, nem evangeliquez, nem de qualquer coisa. Vai naquilo que é genuíno, vai na palavra, ouve, leia, medite, aprofunde-se. Aí lá, genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Lá em Corinto, o problema é que o pessoal aceitou a Jesus, eu diria, começou a crescer, estava crescendo, estava bebendo, estava se fortalecendo, e aí chegou um ponto que eles, eu quero uma madeira, né? E ficou ali, e eles ficaram ali. E Paulo vai chamar isso de carnais. Quais são as outras marcas? Além de ser criancinha, de ser gente, magoei, né? Que mais? E você presta atenção, está cheio de gente que é infantil no reino de Deus, criancinha. Até nesse meio político hoje, nessas propagandas políticas hoje, o que você vê de crente hoje ficando com raivinha de outro crente porque ele pensa diferente. Brigando por uma questão político-partidária. Esquecendo das coisas mais supremas e superiores. Para quê? Aí, presta atenção, versículo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Uau! Qual é a outra marca, então, aqui de gente que é carnal? A igreja de Corinto estava cheia. Nós temos muitos aqui. Então ele é infantil, ele é criancinha, ele não aguenta coisas firmes, nem palavra sólida, ele fica só no dedinho, no magoei, para piorar. Aí diz aqui, ciúmes, já pensou nisso, gente? Ciúmes na igreja. Contendas, briga, discussão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Olha o versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? E veja que Paulo e Apolo não eram duas pessoas distintas no sentido de fé. Paulo e Apolo tinham a mesma fé em Cristo Jesus. Paulo e Apolo, eles eram irmãos em Cristo Jesus. E mesmo assim, havia ciúmes. Eu gosto mais de Paulo. Eu gosto mais de Apolo. Apolo tem uma palavra, Apolo é eloquente. Paulo é meia boca. Paulo tem uma doutrina. Paulo é nosso pai. Mas entendeu? E aí incrível, intrigas. Nos capítulos anteriores, quando Paulo tinha falado sobre isso, quando as pessoas estavam falando sobre essa briga entre irmãos, essa discussão, essa questão de
essa contenda entre os irmãos, um povo dizer eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Então, Paulo aqui, quando retoma isso, ele está falando assim, gente, isso é sinônimo de carnalidade, de gente que não cresce. Ciúmes e contendas. Você está brigando pelo quê? Você está discutindo com quem? Você está falando o quê? E aí Paulo vai usar ele e o Apolo para exemplificar essa questão da carnalidade. Versículo 5, ele diz, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou. E aí tinha então o grupinho do Apolo e tinha o grupinho do Paulo. E eles ficavam, os irmãozinhos ficavam, magoei, não fala isso não, alô. Aí Paulo está dando uma bronca. Mas aqui é interessante, né, gente? No reino de Deus, não é o que planta ou o que rega. Não. Mas é Deus. É Deus que dá o crescimento. Porque se você plantar, jogar a semente, e ela não nascer e não crescer, se eu regar e a semente está morta, nada. É Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Isto é, fazem parte do mesmo trabalho. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Olha que coisa fantástica. E veja, num nível desse, tinha irmãos tendo contendas e ciúmes. Mas veja, era um nível, eu diria, entre um homem espiritual e um homem espiritual. Isto é, Paulo espiritual, Apolo espiritual. Um estava plantando e o outro estava regando. Todos eram cooperadores de Deus. E o povo, por ser menininho, por ser criancinha, por ser carnal, o povo ficava, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, e fazia uma distinção, uma separação, um grupo. E Paulo dizia, ciúmes e contenda, que besterol. É Deus que faz em nós tanto querer quanto é realizar. É Ele que começou a boa obra, é Ele que há de completar. Nós somos lavoura, nós somos cooperadores, vós sois lavoura de Deus, é Deus que operou em vocês, vocês são edifício de Deus. Olha, se eu plantei e se Apolo regou, Deus deu crescimento e vocês cresceram, vocês estão aqui, vocês são lavoura, vocês é o trabalho de Deus, é Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, diz Paulo no versículo 10, lancei o fundamento. Prudente construtor e outro edifica sobre ele. Paulo lançou o fundamento, pregou o evangelho. Lançar o fundamento é lançar a semente. E aí o Apolo que regou é o Apolo que está construindo sobre o edifício, sobre os fundamentos. E aí Paulo diz, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. E qual é o fundamento? Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo aqui em São Francisco, é em cima daquilo que Jesus Cristo quer. O que você está fazendo aí onde você mora, você está trabalhando, mas a partir daquilo que Jesus Cristo marcou, transformou, determinou. Ele é a razão, Ele é a pedra angular. Cada um veja como é que edifica. Às vezes você é pastor de uma igreja e fica lá alguns anos. Aí você sai e vem outro. Às vezes esse que vem é bom,
E o trabalho desenvolve e cresce. Cresce e você até fica assim, puxa, o trabalho ali está tão abençoado que aquele irmão foi mais avante e fez mais do que eu vi. Às vezes você faz um trabalho e vem uma outra pessoa e essa pessoa estraga a lavoura. O cara consegue destruir tudo, dividir, contender, separar irmãos, faz o negócio. E você fica triste, puxa, deu tanto trabalho para semear, para plantar, para ver fruto, e de repente, olha só, que aquela igreja tão brigada. Por isso que aqui Paulo diz, cada um veja, cada um veja. Cada um veja como é que vai edificar. Por quê? Porque Deus está de olho. Deus está de olho. O que é que você está fazendo? Olha lá, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, letra maiúscula, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Como é que você está vivendo? Como é que você está progredindo? Você está dando fruto? O que é que você está fazendo em cima daquilo que tem recebido? Como é que você está crescendo e desenvolvendo? Porque criancinha dá trabalho. Mas homem e mulher espiritual trabalha, isto é, constrói, isto é, edifica, isto é, planta, isto é, rega, serve, está colocado à disposição do Senhor. E está trabalhando para quem? Para o Senhor. Tudo que vier à mão para fazer, faze ao Senhor, faze conforme as tuas forças, faze do teu melhor, dá o teu melhor. É isso que Deus está querendo de mim e é isso que Deus está querendo de você. Que você viva o Evangelho sabendo que no dia, o dia de Cristo, isto é, no dia da sua volta, no dia do juízo, ele vai revelar. E se você fez e construiu ouro, prata e pedras preciosas, o fogo vai purificar mais ainda. Você sabe que prata no fogo fica prata pura. Ouro com muito fogo fica ouro puro, porque tem mistura nos ouros. Por isso que você vê ouro de 18, ouro de 16, ouro de 24 quilates. Quanto mais purificado, quanto mais fogo, mais limpo é. Então ele vai tendo graduações mais puras. Né? Então você se apresenta diante do Senhor e fala assim, eu fiz aquilo e eu fiz por amor. Uau! Eu fiz o meu melhor. Uau! Eu fiz não esperando ser visto pelos homens ou que me vejam. Não, eu fiz para Deus. Quando eu orei, eu entrei no meu quarto em secreto, e meu pai que veio em secreto me recompensou. Quando eu jejuei, eu não jejuei para ser visto, eu não fiquei com aquela cara macilenta, eu não fiquei com o cabelo todo desgrenhado, com aquela cara de borocochô, sujo. Você foi, não estou jejuando, e com aquela cara de compungido. Não. Você jejuou? E não foi para os homens ver, que legal, que bom, foi para Deus, negócio com o Senhor. Se você edifica ouro, prata, pedras preciosas, o fogo só vai realçar mais a pureza. Agora, se o que você faz é madeira, feno, palha, o fogo destrói. E aí Paulo vai dizer que algumas pessoas vão passar sem ter nada para entregar. Olha aí o versículo de número 14. Cada um é prova, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Preste bem atenção aqui. A gente fala muito da doutrina de galardão, né, daquilo que Deus vai nos dar prêmio, vai nos dar medalha, né, umas pedrinhas preciosas na nossa coroa, sei lá. A gente inventa tanta coisa para falar o que é esse tal do galardão.
O certo é que Deus vai dar galardões. Agora, vai dar galardões para quem? Para aqueles que, ao trabalharem, não são criancinhas, não são bebezinhos, ao servirem, ao proclamarem, eles vão servir em cima do fundamento. Não vai sair fora do fundamento, não vai desviar do fundamento, não vai escorregar do fundamento, não vai ficar em Cristo Jesus. O padrão foi estabelecido e eu vivo nele. E ao viver nele, eu trabalho. E aí, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? É serviço de quê? De quê? Para Jesus. É teu melhor? Você está crescendo? Você está se alimentando e quer crescer? Ah, pastor, eu ainda estou no leitinho porque eu não sei muita coisa. Então tá certo, então beba muito leite genuíno. Pegue a palavra, pegue bons pregadores, chegue junto com o teu pastor, aperta ele, diz que você quer aprender porque você quer viver o evangelho na sua plenitude. Faça perguntas difíceis, estude, cresça. Pratique, não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Aquilo que você ouve, coloque em prática. Hoje a pregação foi sobre oração, então ore. A pregação foi sobre jejum, jejue. A pregação foi evangelização, evangelize. A pregação foi sobre ter paciência, tenha paciência. A pregação foi de ter perseverança, aguente. A pregação foi sobre amor, ame. Enfim, vai colocando em prática aquilo que Deus vai te dando. Não só ouvir, praticar. Ok, vai crescendo, vai desenvolvendo, vai edificando, porque tudo que nós fazemos na obra de Deus é construção. Se eu construir e é ouro, prata, show, beleza, o fogo purifica e você sai de lá melhor. Mas se não, diz lá o versículo 14, se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Um crente carnal é crente. Paulo não está dizendo que ele perdeu a salvação porque ele não é aquilo que Deus quer que ele seja. Porque ele vive de uma vida medíocre. Porque ele vive uma vida aquém daquilo que Deus tem para ele. Mais se preocupado com as coisas desse mundo, das coisas do natural, do que com as coisas do espiritual. Na parábola do semeador, tem uma terra que Jesus joga. Você sabe que tem 4 tipos de pessoas lá. À beira do caminho, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas o diabo vem e rouba. Quem mesmo que pregou? Quem que foi falou? Não lembra. Tem aquele que recebe com avidez, mas não aguenta as lutas e as tribulações, as zombarias, e aí vem dificuldades para provar a sua fé, e ele fraqueja, as suas raízes não têm profundidade, estão sobre a rocha. Tem aquele que cai numa terra boa e nasce, mas ela é terra boa, mas está cheia de espinhos, está cheia de abrolhos, está cheio de... E aí Jesus vai dizer que isso é aquele cara que está mais preocupado com as coisas desse mundo, né? Ele está no meio dos espinhos, ele é sufocado com tanto espinho, com tanta malícia que tem em volta dele, que aí aquela plantinha está lá, mas ela nunca cresce, ela nunca desenvolve, e ela nunca vai produzir fruto. Ela cresce, ela está ali, ela está viva, mas está pálida, ela está viva, mas ela é criancinha, ela é carnal. Crente carnal. Crente carnal. E aí Paulo diz assim, vai ser salvo. Salvo como pelo fogo. Sai do outro lado assim, chamuscadinho, né? Sem nada. Totalmente sem nada. E aí vai sofrer aquele momento da vergonha. E eu acho que combina bem com aquele texto que diz que o Senhor vai enxugar toda lágrima. E Deus vai enxugar de nós toda lágrima. Porque eu acho
que muito crente hoje, que vive uma vida assim, como Paulo vai esmiuçando, puxando a orelha daqueles irmãos de Corinto, vive uma vida assim. Ele não é homem natural, porque ele conheceu a Jesus. Só que em vez dele ser espiritual, crente, graúdo, crescendo em graça e conhecimento, e vivendo, e perdoando e sendo perdoado, e amando e sendo amado, e desenvolvendo e sofrendo, mas permanecendo firme, não, ele fica cheio de mimimi, ele é cheio de coitadinho, de magoei, eu agora sou desigrejado, porque nenhuma igreja presta. Vá pro raio, cara. Porque agora aquela igreja lá, o pastor falou uma coisa, eu não gostei. Eu vou procurar outra igreja. Vá procurar outra igreja, querido. Pra quê? Criancinha, bebezinho, leite vos dê beber, você não aguenta alimento sólido. Então, em vez de você trabalhar, você dá trabalho. Você é cheio de ciúminhos e contendas. Comparações. Pega o seu corpo, templo do Espírito Santo. Uau! Porque daqui para frente Paulo vai apertar isso. Paulo vai apertar. Tem gente que vai ser salvo ali, mas não tem nada para se apresentar diante de Deus. Nada. Você já imaginou, filhão? Já imaginou, querida? Já imaginou? Toca a trombeta. Abre-se os céus. Vem o Senhor Jesus com seus anjos, com seu exército. E ele vai recolher todos os filhos de Deus, todos os crentes, os lavados pelo sangue. E todos nós vamos subir. E nós vamos estar diante dele. Nós vamos estar diante do Pai. E aí, a partir desse texto de Corinto, uns vão chegar lá, eu diria, com ouro, com prata. Vocês estão entendendo que ouro e prata não quer dizer necessariamente o vil metal, né? O metal. Não é questão de riqueza, mas é questão daquilo que você faz, se você faz e como você faz, como você cresceu, como você tem amado, perdoado, vivido o Evangelho, como você tem proclamado o Evangelho, como você tem espalhado o Evangelho, como você dá testemunho do Evangelho. Então, aí você vai chegar lá e alguns vão estar de ouro e prata e pedras preciosas. E aí diz o Senhor, vai receber um galardão. Vamos dizer assim, vão ganhar um elogio. O pai, o filho vai dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Oh, que frase boa! Essa frase não é uma invenção minha, você sabe disso. Essa frase vai acontecer. Deus vai falar essa frase. Para muitos. Para muitos. Mas você já imaginou aquele crente que vai passar pelo fogo? Ele, graças a Deus, fui pro céu, eu sou salvo. Como eu ouço muita gente falar assim, pastor, mas eu sou salvo. Mas vive uma vidazinha, numa carnalidadezinha. Olha o versículo 16, olha o versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Sagrado. Porque o Espírito Santo de Deus habita em vós. Pastor, mas eu sou leitinho. Ele habita em vós. Pastor, eu sou carnal. Ele habita em vós. E está gemendo.
acorda, desperta. Imaginou, filho, você, com tudo que Deus deu para você e para mim, Deus precioso Espírito maior, aquele que está em nós, que está no mundo. Aí você vai chegar diante de Deus e vai fazer que nem aquele cara, quando aquele senhor a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento. Vocês lembram? O de 5 trabalhou, multiplicou. Senhor, o senhor me deu 5, eu estou dando mais 5, então 10, está aqui, muito obrigado, valeu. O senhor me deu 2, eu também trabalhei, está aqui 2, então aí esses Deus vai fazer. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra, sobre o muito te colocarei. Aí vai ter um que vai dizer assim, Senhor, eu sabia que o senhor era bravo, que o senhor era isso, aquilo, outro, então eu fiquei assim, eu enterrei o talento, está aqui, o teu talento está aqui, nem mexi, está aí. E aí a resposta é servo mau e negligente. Então alguns vão entrar como que pelo fogo. Vai passar chamuscado. E aí eu acho que vai chorar. Porque se for eu, se eu passar com aquilo que fazemos e passar isso for palha, pau, o dia que vai revelar, do outro lado eu vou dizer, Senhor, eu vou chorar. Senhor, eu podia ter feito muito mais, eu podia ter feito muito mais, eu podia ter amado muito mais, eu podia ter perdoado muito mais. E eu não fiz nada, e o que eu fiz não foi nada. E eu acho que aí nós vamos chorar. Chorar. O choro do crente que foi carnal. Ou do crente que sabia que podia ter feito mais. Tem um filme que eu acho muito legal, que recomendo. Vou dar um spoiler aqui, é antigo. A Lista de Schindler. É uma história muito interessante de um alemão que começa explorando os judeus na época da guerra para ganhar dinheiro. Mas no meio da caminhada ele vai se tornando amigo de um judeu e ele vai querendo, aí passa um tempo que ele começa a querer ajudar para livrar os judeus de ir lá para a morte certa. E ele começa então a gastar a sua fortuna, a sua herança, para poder recuperar e manter a tal da fábrica funcionando, para que ele pudesse estar salvando o maior número possível de judeus. Pois bem, quando a guerra termina, aí tem essa cena fantástica, porque quando a guerra está terminando, os judeus agora são libertos e ele tem que fugir, porque afinal de contas, para todo mundo ele era de Hitler, e ele tem que fugir. E aí ele tem assim um carrão grande, um Rolls Royce, e ele pega e tem um broche de ouro assim na lapela, e aí tá em volta dele, está cheio de judeus que ele salvou. E aí vem um que conversa com ele, que é o mais amigo, e fala assim, você salvou tanto. Aí ele começa a chorar. Ele chorava e falou assim, mas para que eu preciso desse broche? Para que eu precisava desse broche? Com esse broche aqui eu teria comprado mais 3. Para que eu precisava desse carro? Para quê? Com esse carro, se eu vendesse esse carro, eu teria arrumado mais 3, mais 4, mais 5. E ele chora, porque ele poderia ter salvado, poderia ter conseguido arrancar alguns da morte certa. Ele poderia. E ele chora. Alguns também, diante do Senhor, vão chorar. Exatamente igual aquele homem na lista de Schindler. Vai chorar. Porque também queria fazer mais e não pôde fazer, ou então não fez tudo que Deus mandou fazer. Quantas pessoas você já tirou da morte? Quantas pessoas você já testemunhou de Jesus? Para quantas pessoas você já foi luz? Para quantas pessoas você está sendo guia? Para quem está caminhando? Para quantas pessoas? O que você está fazendo na sua vida?
às vezes se acovardando, às vezes com raiva da igreja, ou às vezes com raiva de liderança, de pastor, mas aí, por causa disso você fica com raiva de Jesus, da sua palavra, e não se irmana, não tem comunhão, e vive em ciúme e contenda, e em vez de crescer, regride. E fica no leitinho. Quantas pessoas você está arrancando, levando a boa semente, a palavra, e estendendo a mão e arrancando das trevas e transportando eles para Jesus? Quantos estão querendo ouvir a palavra? O que você está fazendo? Quantos missionários a sua igreja ou você ajuda no sustento? Quantos missionários? Quantos projetos você já participou? Quantas atividades? Quantos campos você foi visitar? Por quantos missionários você tem compromisso de oração? Do homem natural, o Senhor já nos arrancou. Ele já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos chamou para sermos espirituais, que discernem, que julgam todas as coisas, que não olha com ciúmes, que não entra em contendas, mas que quer caminhar e servir, e quer trabalhar, e quer edificar, e quer construir através da sua palavra, do testemunho, da sua vida, daquilo que você frutifica. Nós somos luz, nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos. Então, quero crescer, quero desenvolver, quero caminhar, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, nos deu espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Então eu quero desenvolver, quero estar mais perto dele. Quanto mais perto dele, mas eu vejo o quanto eu sou totalmente carente e dependente dele. Né? Quanto mais perto dele, mais a gente descobre que a graça é abundante sobre nós. Crescer. Paulo está puxando a orelha aqui dos aqueles irmãos, porque eles precisavam desenvolver a sua salvação, a sua fé. Precisava parar de facções, de divisões, de briguinhas, de ciúmes, de mimimi, de disse-me-disse. Precisavam crescer. Alimento mais sólido, profundo. Oh, profundidade da riqueza, tanto do conhecimento do Senhor. O Senhor tem mais para revelar. O Senhor tem mais para revelar na sua palavra. Você medita, e quanto mais medita, mais coisa vem. Quanto mais vem, oh, que coisa preciosa. E você tem agora que exercitar e colocar em prática. Ah, sabe muito? Então viva muito. Oh, varão, oh, querida irmã, crente espiritual, não vamos reduzir, não vamos decrescer. Um crente carnal, um crente criancinha, um crente infantil, não trabalha, dá trabalho. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê a graça e que você seja homem e mulher espiritual, na sua palavra bendita. Vamos orar? Beijo no coração, que Deus te abençoe, que você cresça. É tão doído você andar por aí e ver gente que já devia ser adulto na fé e ainda está precisando de leitinho. Gente que devia já estar trabalhando, ainda só quer receber o cuidadozinho. Trabalho com alegria. Faça o seu melhor na palavra do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor não desiste de nós. Oh Pai, o Senhor enviou o seu único Filho, o Senhor nos enviou o seu Espírito Santo, o Senhor nos deu o melhor. Nada é semelhante, nada se compara, nem o amor e o sacrifício de Jesus e nem a morada do Espírito Santo em nós, o derramar desse Espírito, nada nesse mundo é comparável. Mas, Pai, como às vezes é triste a gente mesmo
ver e ficar mais preocupado com as coisas desse mundo, com as coisas do natural, que jaz no maligno, do que com as tuas coisas. Mais preocupado, correndo, gastando o seu tempo, a sua mente, a sua vida nos prazeres desse mundo, quando do mundo nada nós queremos, nada levaremos. Pelo contrário, só nos arrastam, só nos destrói, só nos incomoda, só nos afastam do Senhor. Ó Deus, aviva a tua obra no nosso meio, Pai. Ó Deus, estende a tua mão sobre nós. Estende a tua mão sobre os crentes, Pai, sobre a igreja que tem o privilégio de ter o seu precioso Espírito, coisa que o homem natural não tem, não entende, não participa. Alguns zombam, alguns resistem, mas, Pai, a tua igreja chacoalha, Senhor, e faz com que nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus, teu Filho. Então estenda a tua mão sobre nós. Em nome de Jesus, perdoa-nos. Amém. 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 Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Se você sentir de Deus que essa é uma palavra que outros precisam ouvir, compartilha nas suas redes. E ore por nós, ore aqui pela missão Projeto Zero, ore aqui por São Francisco do Sul, ore pelos nossos obreiros, ore pela obra que está sendo feita aqui e agradeça a Deus porque Ele vem fazendo milagres em cima de milagres. Participe também do milagre de Deus. Que Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem. Ore por nós. Agora, sexta-feira, nós estaremos indo para o Rio de Janeiro. Nós vamos pregar lá em algumas igrejas. No sábado e domingo, agora, eu estarei na Igreja Congregacional de Vila Norma, participando da conferência missionária. Durante a semana vamos visitar outras igrejas e ver alguns irmãos e pastores. Então, ore por nós nessa jornada. Ore também por aqui pela minha família, por Ju, pelas crianças, para que o Senhor também coloque a sua mão poderosa, guardando e abençoando esse lugar. Amém? Muito bem. Beijo no coração e até quarta-feira falarei lá do Rio de Janeiro. Deus te abençoe. Até lá.